Dando aqui, sétima reunião do Conselho Regulador, dando aqui as boas-vindas ao Gui Francisco Brasil Cavalcante, em sua primeira reunião como conselheiro já empossado. Seja bem-vindo, Gui, a esse conselho, nos próximos 4 anos. Já tem aí um processo aqui de sua relatoria hoje, né, para proferir voto. Eu vou pedir, então, que passe a palavra para o Tiago, para já iniciar os trabalhos e passando ao primeiro processo da pauta. Então, eu vou dispensar a leitura da ata da 6ª reunião regulatória, 5ª sessão ordinária, uma vez que ela já foi disponibilizada. Não sei se subscrita está disponibilizada também integralmente no nosso site, assim como a gravação dela. Então, passamos a item 3 da pauta, apresentação e discussão de processos de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. O item 3.1 é o processo número 2018.000.29.00.3226, tem como interessado a Saneamento de Goiás S.A. Antes de passar para o relator fazer a leitura do seu relatório, eu questiono se há interessado em fazer sustentação oral pela interessada. Bom dia, Thiago. Felipe, aqui da Supervisão de Regulação Técnica da Saneago. Nós gostaríamos primeiro de verificar a relatoria do Dr. Carlos e, conforme a relatoria, aí nós nos manifestaremos. Aí, peço primeiro que seja feita essa relação. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. A sustentação oral ela tem que ser feita antes do voto. Então, a decisão de fazer a sustentação oral deve ser tomada nesse momento, né, antes do conselheiro Carlos proferir o seu voto. Se a empresa dispensar o tempo que tem para fazer a sessão oral, a gente passa direto à releitura do voto do conselheiro Carlos. Ok. Bom dia a todos. Antes de fazer... Vocês vão fazer ou vão dispensar, Felipe? Bem, então só pergunta a Marina e ao Sampaio, caso eles tenham algo a pontuar, aí podem se manifestar, por favor. Vocês terem interesse, Marina e Sampaio? Presidente, só com a sugestão, acho que seria bom primeiro ele ouvir, né, a minha fundamentação do meu voto, do relatório, para depois ver se ele tem algum argumento, se ele concorda ou não. Na verdade, assim, ele ouvir primeiro o meu voto? Na verdade, conselheiro Carlos, é até bom talvez ter um procedimento contra isso. A sustentação oral, ela tem por objetivo apresentar a defesa da empresa, do representado, né, em relação ao feito, para, eventualmente, trazer um argumento novo que possa modificar o entendimento deste conselho e do conselho relator. Ao ser feita após a leitura do voto, né, ela perde sua razão de existir, que é exatamente trazer um argumento para, eventualmente, convencer ou mudar o convencimento desse conselho. Então, para mim, então, o entendimento que tem, isso em outras cortes, né, é que a sessão ela vem antes, traga os argumentos, que possa, eventualmente, justificar uma operação de entendimento desse conselho, do próprio relator, ou não, mas ela tem que vir antes. Então, sugiro que eles se manifestem agora. Se não tiverem interesse, a gente passa diretamente para o voto. Ok. Bom dia a todos e a todas. Antes de fazer a minha narrativa aqui, eu gostaria, mais uma vez, presidente. Desculpe só interromper, só queria confirmar, então, com a Marina e com o Sampaio, se eles teriam interesse, então, em estar fazendo a sustentação. Bom dia a todos. Eu sou a Marina, eu sou a supervisora da área de micromedição. Está muito baixo, Marina. Deixa eu aumentar o volume. Bom dia, agora todos estão me ouvindo melhor? Um pouco melhor, está um pouco baixo. Não, deixa eu ver. Bom, eu sou a supervisora da área de micromedição, né, da Saneago, e esse pedido, né, que foi realizado de mudanças de alguns relatórios, né, ligado à aferição de medidores, o objetivo dele é que a gente modernize, né, as nossas relações com o cliente.
Então, as informações, né, elas já eram claras, né, as informações em relação ao serviço de aferição, mas agora a gente consegue ter mais informações, né, conforme foi disponibilizado, né, no processo. Quando um medidor ele está parado, então a gente consegue fica bem claro para o cliente, né, o motivo por que aquela aferição não pôde ser realizada. Quando ele está aprovado, tem todos os parâmetros do Inmetro, né, que a gente segue rigorosamente, né, os ensaios dentro das portarias. Então, isso fica bem claro para o cliente. Quando o medidor está reprovado, também aparece para ele. Então, a gente acredita que essa mudança, né, na verdade, ele melhora, né, inclusive a visualização do cliente, né, ao ter o laudo em mãos. A gente também traz para um formato mais atual, né, com a logo nova da Saneago, a identidade visual da companhia, né, o cliente consegue fazer uma leitura melhor. Eu acredito que já foi pacificado, né, a questão do cliente fazer o pedido não só pelos atendimentos presenciais, mas também pelos canais, seja por telefone, entrando em contato ao atendimento. Então, os canais da Saneago estão todos disponibilizados. Então, a questão dessa documentação, da mudança desses formulários, é para a gente melhorar a comunicação visual da companhia, trazer ela para um momento atual, com uma logo nova, com algo mais claro que o cliente consegue visualizar, ele consegue ver mais claramente e fica mais fácil, inclusive, de explicar para ele aqueles dados que estão ali, que estão mais visíveis, né? Uma imagem mais clara, né? Anteriormente era uma imagem mais escura, né? O cliente ele poderia, às vezes, ter essa dificuldade de entender alguns dados que estavam ali. A gente entende que é um progresso, que o cliente ele vai conseguir ter uma interface melhor com a Saneago em relação a esse serviço de aferição. Está ouvindo aí? Tá ok? Doutora Maria, ok, eu acompanhei aqui, fiz a análise aqui do relatório. Realmente, vocês fizeram todas as alterações que a nossa gerência de saneamento e também a nossa procuradoria setorial sugeriu. Analisando aqui, foram feitas todas, né, os cumprimentos, né, das nossas sugestões. Tá? E eu só queria fazer a leitura de algumas fundamentações sugeridas aqui pela nossa assessoria jurídica, que são as considerações feitas pela área técnica, que afirmou ser essencial que o laudo de aferição do idôneo contenha o problema presente no idôneo. Caso tenha, como pontuado no parecer jurídico, em atendimento aos ditames da Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, proteção, defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos de administração pública. Essa lei foi editada, né, em 2017, publicada e assinada pelo ex-presidente Michel Temer. No que se concerne à minuta de resolução normativa sobre o formulário da empresa, saneamento, será necessário retificar o anexo único, a fim de fazer constar os modelos alterados pela empresa. Não obstante, será indispensável a adoção de correção textual indicada no item 31 do parecer da gerência jurídica, número 75/2018, e a atualização da redação no que se refere a referências normativas, substituindo-se, onde houver menção, ao decreto número 8.498/2015, pelo decreto número 9.533/2019, o qual aprovou aqui pela AGR, revogando desde 10/9/2019, o primeiro. Com base as manifestações técnica, jurídica e da Procuradoria Setorial, tendo em vista a realização da Saneago dos ajustes determinados com a orientação da nossa gerência, manifesto pela aprovação do novo procedimento, né, do novo modelo de solicitação do serviço de aferição de hidrômetro e dos modelos de formulários denominados pelo termo de solicitação
serviço de aferição de hidrômetro e laudo de aferição de hidrômetro, bem como da minuta de resolução normativa com os ajustes identificados pela Procuradoria Setorial. Esse é meu voto, pela aprovação do novo modelo de solicitação de aferição. Obrigado, conselheiro Carlos. Passo, então, a colher os demais. Fechei. Passo a colher, então, os demais votos. Conselheiro Paulo Thiago, conselheira Natália, conselheiro Gui. Acompanha. Eu também acompanho, então, a proposta de... Eu acompanho. Acompanha, Gui? Acompanho. Eu também, e até uma coisa que eu queria apresentar hoje a todos os presentes, eu, como presidente, passaria a votar também nas reuniões a partir de hoje, até uma decorrência legal do artigo 16, inciso 12 da lei, né? E artigo 18, inciso 14 do nosso regulamento, que dispõe que o presidente do Conselho Regulador vota em suas reuniões. Historicamente, aqui os presidentes não votavam, mas essa é uma disposição que está prevista na legislação e no nosso regulamento. Então, a partir da reunião de hoje, passaria a votar também. Não posso ser relator, mas precisaria de voto nos processos. Nesse caso aqui, acompanho também o entendimento do conselheiro Carlos pela aprovação do novo procedimento, ressaltando aqui que na proposta inicial havia um pedido pela indisponibilização do 0800, né, para atendimento, que foi recusado pela nossa área técnica, mas quanto aos termos de solicitação de serviço de aferição e o lado de aferição de hidrômetro apresentados, a gente concorda com o voto do conselheiro Carlos e a gente aprova o pedido no âmbito do processo 2018 00-290 03226, então aprovado por unanimidade pelo Conselho Regulador. Passo então para o próximo item da pauta. Item 3.2, processo 2020-000-29000024, interessada UTB, União Transporte Brasília Limitada. Eu questiono aos presentes se há algum interessado em realizar sustentação oral neste processo. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro Carlos Roberto Peixoto para a leitura de seu relatório e voto. Trata-se do auto de infração número 40.587, lavrado em face da empresa UTB, União Transporte Brasil Limitada, em 19/12/2019, por utilizar veículo não registrado aqui na AGR. Conforme despacho saneador número 20, foi imputado erroneamente a infração na resolução normativa número 105/2017, quando se tratava de transporte regular. Onde se lê infração, resolução 105/2017, artigo 77, utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Leia-se a infração resolução 297/2007, artigo 12, utilizar veículo não registrado na GR. A empresa foi devidamente notificada, apresentou seu recurso de forma tempestiva em 24/3 de março de 2021, o qual afirma que o ônibus de placa PRI 2426 estava devidamente cadastrado desde o dia 14/11/2019, com data de validade até o dia 14/11/2020, afirmando, portanto, que a data de autuação estava devidamente registrada. Posteriormente, fez juntada o certificado de registro de veículo em sua face de defesa, pedindo cancelamento do ato em questão. Verificada a tempestividade do recurso apresentado, com esse da mesa, passando a análise do mérito. A empresa apresentou junto a peça de defesa, o CRV, referente ao veículo, o que torna prejudicada a validade do auto de infração, que tange ao requisito motivo. O que estão alegando aqui é que, infelizmente, o nosso fiscal, né, ele fez o auto de infração, ele confundiu com a data, né? A empresa UTB estava com seu registro legalizado, todo documentado, e teve uma falha do nosso fiscal. E sendo assim, depois de ter analisado aqui todo o processo, todos os autos,
ficou constatado que ocorreu no dia 19/12/2019, que o veículo estava portando devidamente o seu registro. Então, eu estou aqui votando pela anulação do auto-infração no 40.587, da empresa UTB, pelas súmulas número 346 e 473 do Colendo, Supremo Tribunal Federal. Manifesto, então, pela anulação da infração. Obrigado, conselheiro Carlos. Conselheiro Paulo Thiago. Acompanha. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho. Eu também acompanho o voto do conselheiro Carlos, em favor da anulação do auto de infração, em favor da UTB Transporte Brasília Limitado, no processo 2020-000-290-00024. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador decidiu pela anulação do auto de infração, por considerar que a empresa possuía, sim, a data da infração, o cadastro regularmente feito aqui na AGR. Então, passo para o próximo item da pauta. Item 4 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria da conselheira Natália Maria Bricenho Spadoni. Item 4.1, processo número 2018-000-29003186, interessado saneamento de Goiás S.A. Questiona aos representantes da interessada se há interesse em realizar sustentação oral. Bom dia, Thiago. Tem a manifestação do Dr. Fernando. Eu vou pedir, então, só para enviar pelo chat o nome e a lotação do Dr. Fernando para fins de registro em ato. Então, passamos à sustentação oral. Muito bom dia. Eu gostaria de perguntar, antes de mais nada, se eu estou sendo ouvido perfeitamente. Perfeitamente. Muito grato. Senhores, esse auto de infração que se busca rever é uma questão até um tanto quanto curiosa. E, desculpe, muitas vezes os senhores são obrigados a saber de regulamentação de água, de energia elétrica, da loja da esquina e do ônibus até do pipoqueiro que vende. Então, é um volume de informações humanamente impossível que alguém detenha todas. Mas, só para esclarecer algumas questões. Quando a Saneago vai agir, a Saneago e qualquer empresa de saneamento, atuar numa cidade, por norma criada pela Lei 11.445, há que ser apresentado o plano municipal de saneamento da cidade, que é elaborado pelo município. Eles elaboram. Esse plano, depois, é colocado em discussão junto à empresa, que, a partir dele, elabora o plano de gestão do prestador. E muitas vezes, quando se olha o plano, e se olha o plano de gestão, o plano municipal de saneamento e olha o plano de gestão, aparecem divergências. Só para um detalhe, que foi uma situação até que ficou engraçada. O município de Barro Alto, eu não sei se os senhores conhecem, eles devem ter hoje aproximadamente 6.500 habitantes. Quando nos foi apresentado o Plano Municipal de Saneamento, o município apresentou a proposta de um investimento no sistema de esgoto da ordem de 145 milhões de reais. Barro Alto, na época, tinha 6.000 e poucos habitantes. Um sistema de esgotamento sanitário do município de Barro Alto, com todo o requinte, ficaria, no máximo, em 12 milhões de reais. O município queria 145 milhões de reais de investimento.
Lógico que chegou na discussão, e fui eu que participei da discussão, porque foi só um minuto que parece que quando a gente está falando, Deus e o mundo resolvem brigar. Houve uma reunião convocada até pelo Ministério Público para saber por que a Saneago não queria aceitar o plano municipal de saneamento. E nós colocamos naquele momento que aquele plano municipal de saneamento, nem que nós construíssemos uma estação de tratamento de esgoto em mármore de Carrara, gastaria 145 milhões de reais. Então, nós não poderíamos aceitar aquele plano, porque ele estava inviável. Ele não tinha nenhum critério de razoabilidade. Então, é assim que acontece, os planos são discutidos. E, obviamente, quando se faz o plano de gestão do prestador, todas essas questões são visualizadas. Por que eu estou fazendo todo esse apanhado? Porque, segundo o relatório de fiscalização 104 de 2017, que deu origem a esse auto de infração, verificou-se a seguinte não conformidade na análise dos serviços prestados pela Saneago e Lusiânia. Estou lendo aqui. Verificou-se no presente relatório que não foi cumprida a meta do índice de atendimento de água previsto no plano de gestão do prestador para o final de 2010, no valor de 94%, sendo atingido em julho de 2016, 5 anos e meio após, somente 89,8%. Como o PGP é um dos anexos do contrato de programa, tem-se que o prestador de serviço descumpriu as metas do contrato. O curioso, e isso aqui é o mais importante, o contrato de programa de Lusiânia foi assinado em 2015. 2015. Segundo a fiscalização, em 2016, nós tínhamos um índice de 89% de atendimento. Senhores, qual a racionalidade? Logicamente, se nós tínhamos 89,9% de atendimento em 2016, em 2015, esse índice era menor. Só uma pergunta. Qual dos senhores assinaria em 2015 um contrato de programa, sendo que naquele momento o índice de atendimento era menor do que 89,9% e colocaria como meta que em 2010 esse índice de atendimento teria que ser 94. Quer dizer, nós precisaríamos ter uma máquina do tempo para, em 2015, voltar a antes de 2010, para chegar em 2010, ter um índice maior do que aquele que existia em 2015. Ou seja, com devido respeito, o fiscal, ao analisar a questão, ele observou um índice histórico que foi citado no plano de gestão e utilizou aquele índice como um fato. Ele está citado lá, sim. Era a previsão. Como eu posso citar para os senhores que o PANSAB tinha uma meta em 2010 e essa meta foi alterada agora. E qualquer análise do PANSAB se faz uma análise histórica e se diz, olha, em 2010 a meta era essa. Ora, se em 2010 a meta era 80 e em 2018 essa meta foi revista para 70, em 2018, como é que eu vou cobrar que em 2010 eu não fiz 80? Quer dizer, houve uma confusão na análise do
do plano municipal, do plano de gestão do prestador, quando ele fala que a meta de 2010 era 94. Não, isso era uma meta que se previa quando foi elaborado o Plano Municipal de Saneamento, que ele é bem anterior à data de assinatura do contrato de programa, que essa meta é citada dentro do contrato, que gerou a meta real, que está apresentada no plano de gestão, as folhas 94, que é 2019, 92% de atendimento. Essa é a meta do plano. Ora, se nós propusemos uma meta de 92% em 2019, como é que a meta podia ser 94% em 2010? Se em 2015 nós tínhamos 89%. Quer dizer, nós já fizemos um contrato de programa não cumprindo o contrato de programa, se for analisado nesse sentido. Quer dizer, o que nós queremos simplesmente demonstrar é que houve um pequeno equívoco. Houve a análise de uma meta que era histórica e estava citada no contrato, no plano de gestão, perdão, e, logicamente, não podia. Porque, obviamente, está aqui, verificou-se que não foi cumprida a meta do índice de atendimento de água prevista no PGP para o final de 2010, no valor de 94, num contrato que foi assinado em 2015. Quer dizer, nós assinamos o contrato de 2015 dizendo que a meta de 2010 já não estava cumprida, então, por favor, multe a gente. Anule o contrato por falta de seu cumprimento. Quer dizer, é um raciocínio que, me perdoe, não se faz lógico. Não precisa se analisar a questão meramente técnica toda, a questão é simplesmente observar uma questão de lógica. Quer dizer, se o fiscal está correto, nós assinamos um contrato em 2015 que o contrato em si já não estava cumprido. Quer dizer, se o não cumprimento do contrato leva à sua rescisão, nós assinamos um contrato que tinha que ser rescindido no momento que foi assinado. Ele já tinha uma meta não cumprida. É só isso que eu quero que seja observado. O fato que eu tenho trazido, fato novo que eu tenho a trazer, é exatamente isso. Todo o plano municipal de saneamento traz as metas que são estabelecidas pelo município. O plano de gestão traz a racionalização dessas metas dentro de investimento, de custos, de amortizações. E, logicamente, as metas que eram propostas pelo município são citadas no plano de gestão enquanto propostas, não enquanto metas a serem atingidas. É essa a única diferença. Houve uma análise de um fato histórico que estava, perdão, a grosseria da comparação, é mais ou menos eu dizer que em 1940 o presidente da República era Getúlio Vargas. E alguém chegar em Brasília e perguntar: o Getúlio Vargas está aí no Palácio? Não, ele foi. Ele não é. Ele está sendo citado como um fato histórico, um relatório, um esclarecimento, não como uma meta. É só isso que eu queria colocar a Vossas Excelências para buscar reverter a autuação que foi feita, porque ela não faz o mínimo, perdão da expressão, ela não tem sentido sequer lógico. Ela se baseia num fato que não tem efetividade. Ela é simplesmente um apontamento. Meus cumprimentos a Vossas Senhorias e uma boa manhã. Obrigado, doutor Fernando. Eu passo a palavra à conselheira relatora, Natália Maria Bricens Padrão. Bom dia a todos. Seja bem-vindo, conselheiro Gui. Eu peço dispensa de ler o relatório, já que é um processo que já foi visto pela Câmara e pelo Conselho, e passo a fundamentação e voto.
O interessado pretende alterar a decisão do Conselho Regulador tomada no bojo do processo 2018-0002-93186. O pedido de revisão está em consonância com o artigo 65 da Lei Estadual nº 13.800 de 2001, norma que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Goiás, editado nos seguintes termos. Artigo 65. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Em razão desse postulado, convém frisar que o pedido de revisão não é exatamente uma manifestação de inconformidade com os fundamentos e a motivação da decisão que se deseja modificar. Por meio do pedido de revisão, o que se pretende é alterar a situação jurídica decorrente da decisão definitiva do âmbito administrativo em função do surgimento de fatos novos ou de novas provas, que justifiquem a mudança pretendida. Em resumo, busca-se a prevalecência da verdade material sobre a realidade formal. Assim, o pedido de revisão deve ser manejado apenas nos casos em que efetivamente estejam presentes os pressupostos necessários para tanto. Noutras palavras, deve ser admitido apenas nos casos em que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificarem a adequação da sanção aplicada. Não se admitido, portanto, que no bojo do pedido de uma revisão haja mera reiteração de argumentos apresentados pelo administrado e refutados pela administração no decorrer da instrução processual. Porém, no caso vertente, o pedido de revisão apresentado não traz a notícia de nenhum fato novo ou de qualquer circunstância significativa a ponto de demonstrar a inadequação da sanção aplicada. Pelo contrário, o pedido em exame é cópia ipsiliteris da sua defesa inicial, já apreciada e rejeitada pela Câmara de Julgamento da GR, cuja decisão foi confirmada pelo Conselho Regulador em grau de recurso. Em tais casos, a administração pública não deve sequer conhecer o pedido de revisão, por falta de pressuposto legal de admissibilidade. Isso porque admitir pedido de revisão, cujo objeto seja de mera reiteração de argumentos anteriormente refutados, implicaria, a bem da verdade, em toda uma nova movimentação da administração pública sobre questões amplamente já analisadas e decididas. Nesse sentido, vale transcrever a ementa do acórdão preferido pelo Conselho Diretor da Anatel, nos autos do processo número 53.500.025.661 de 2011, julgado em 5 de setembro de 2013. O pedido de revisão não será conhecido quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 65 da Lei 9.784 de 99, Lei de Processo Administrativo, e no artigo 90 do Regimento Interno da Anatel, uma vez que não foram apresentados fatos novos e circunstâncias relevantes que justifiquem a inadequação da sanção aplicada no âmbito do PADO a que se submete a revisão. 2. Não conhecer o pedido. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a falta de pressuposto de admissibilidade da peça revisional, levando em conta a legalidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, indefiro o pedido da revisão para manter os efeitos do auto de infração. Eu passo para ler os demais votos. Conselheiro Gui. Eu acompanho o relator. Conselheiro Carlos. Vai ter alguma... O doutor Bernardo vai ter condições de fazer uso da palavra? Não, já fez a sessão oral, agora a gente colhe os votos apenas. Ok, eu acompanho também a relatora. Conselheiro Paulo. Tá, eu também acompanho a relatora, eu acho que nesse caso aqui, de fato, com a questão formal, a gente não deve conhecer o pedido de reconsideração, porque de fato não há um fato novo.
né, que é algo que poderia motivar uma revisão, eventualmente, da decisão. Agora, eu entendo de fato que houve ali um erro material, possivelmente, na elaboração do plano de gestão da Saneago, cuja saída adequada teria que ter sido a empresa, ao identificar o erro, solicitar um aditivo, né, àquele plano, né, para que fosse corrigida a meta. De fato, ali, me parece muito, logicamente, como o Bernardo colocou, é ilógico, né, se comprometer com uma meta que naquele momento já estava descumprida, né? Mas foi aquilo que foi assinado, é aquilo que a empresa se vincula e que a administração pública também se vincula em termos de obrigação de fiscalizar e fazer cumprir, né? E dado que a época da fiscalização não havia sido cumprido aquele plano nos termos que ele foi contratualizado, a agência autuou a empresa, né? Então, realmente, nesse caso, a gente não tem como conhecer por conta da ausência de fato novo, mas, realmente, aí fica até uma orientação à empresa que, nesses casos, identificado esse tipo de erro material, que seja procedido um pedido de revisão, ou ajuste, o aditivo do plano de gestão, né, das metas, quando esse tipo de situação for identificada, para que... Isso me permite uma questão de fato? Pois não, Bernardo. Aí é que está o devido engano. Não há erro no plano no plano de gestão que precise ser corrigido. Se eu faço uma lista dos presidentes da República, citando desde o primeiro até o atual, eu não estou dizendo que Deodoro da Fonseca é o presidente da República. Não há erro, existe um apontamento histórico e o próprio plano já traz a meta real. Não há, esse é o problema. O único erro na questão, e é um erro material, traço, é que um apontamento histórico relativo ao plano de saneamento municipal, um apontamento histórico está sendo considerado uma meta. Não há o que a Saneago corrigir nesse plano, porque a meta está efetivamente apontada. E aí, me perdoe a questão de ser colocado, e eu sei que não vai adiantar, porque já está julgado, esse é o fato novo que está sendo trazido. O fato novo não é o elemento apontado, é exatamente o erro de se ter, numa lista em que se citou os presidentes da República do Brasil, alguém está falando que está se dizendo que Deodoro da Fonseca é o presidente da República do Brasil. Não, ele está citado na lista. Esse é o fato novo que se busca trazer, que há um erro em se analisar um fato citado, histórico, que o município tinha aquele ponto, aquela meta, antes, e no plano que foi apresentado, a meta é outra. Esse, me perdoe, é o fato novo, não o fato de dizer, olha, a meta não é essa. O fato novo é frisar, há um erro de análise, porque um fato dado como citação de história está sendo levado como realidade. Mas, okay. Eu agradeço, mas realmente eu não considero isso como um fato novo. Isso, na verdade, é uma reiteração do argumento. Não há um fato novo, de fato, que justifique uma reconsideração da decisão anterior, muito embora, logicamente, em termos de meritórios, eu entenda a argumentação, mas não posso considerar isso como um fato novo para fins de admissibilidade do recurso. Então, nesse sentido, colhidos os votos, a gente acompanha e, por unanimidade, vota pelo não conhecimento, negando provimento ao recurso
apresentado pela Saneago em relação ao processo 2018-00090-038-86, passando então para o próximo item da pauta, por gentileza. Vamos ao item 5 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 5.1, processo 2019-00-29-00-0266, interessado Rápido Goiás Limitada. Eu questiono aos presentes se há interessados em fazer sustentação oral. Em não havendo, eu passo a palavra ao conselheiro relator Paulo Thiago Toledo Carvalho. Esse eu estou tirando de pauta. Passamos ao item 2 da pauta, processo 2019-000-2900-4180, interessado Expresso São Luís Limitado. Questiono aos presentes se há interessado em realizar sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator. Trato o processo do auto de infração 37.414, lavrado em nome... Lavrado em nome da empresa São Luís Limitada, com base no artigo 12, inciso 41 da Resolução 297/2007, CG, por utilizar veículo não registrado na AGR no trecho de Goiânia a Santa Rita do Araguaia, transportando 22 passageiros no momento da abordagem. Ressaltamos que, de acordo com o despacho saneador do referido processo, onde lê a CNPJ estava equivocada. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada dia 22/8/19, resolveu por manter o auto de infração por descumprimento da legislação vigente. A empresa foi notificada na forma legal em 3 de setembro de 19, conforme aviso de recebimento. Apresentou sua defesa em 9 de setembro de 2019, portanto, de forma tempestiva. Em sua peça recursal, o agente fiscal afirma que o agente fiscal lavrou o auto de infração em 5 de junho de 19, a que a suposta infração ocorreu em 30 de maio de 19. E dessa forma, o auto de infração foi lavrado de acordo com 103 do Decreto 4648 de 96. Mencionada jurisprudência que entende estar relacionada aos argumentos explanados pela autuada em caso de exame, requer ao final a nulidade do auto de infração. Relatório. No recurso, assim como observado na peça de defesa, tem-se como embasamento o artigo 103 do Decreto 4648, de 5 de março de 96, o que não procede, já que esse dispositivo foi revogado pelo artigo 56 do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015. Como se vê nos autos, o auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização, ou seja, em 30 de maio de 19, do posto de Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-060, em Abadia de Goiás. Novamente, a autuada não questiona o fato que deu causa à lavratura do auto de infração, não apresentando documentação, nem argumentos que pudessem invalidar o auto de infração em questão. Portanto, conforme verificado no auto, fica caracterizado e comprovado que a empresa utilizou o veículo não registrado na GR. Desta forma, descumprindo o disposto no artigo 1241 da Resolução 297/17, ressalvando que o agente autuador, ao lavrar o auto de infração, agiu com a devida observância quanto aos requisitos exigíveis expressos no artigo 51, parágrafo 1º do artigo 8444 de 15, que regulamenta a Lei 18.673 de 14. Reiteramos, portanto, o que diz a norma acerca de veículos utilizados no transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás. O artigo 34.1 da Lei 18.673 de 14 dispõe: os veículos do artigo 34. Os veículos do transporte regular, do transporte fretamento ou do transporte de característica
vinculada deverão, item 1, ser registrado no ente regulador. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento nesta fase recursal para que o mesmo seja anulado, voto pelo indeferimento do recurso e consequente manutenção do auto de infração 3714, de 30 de maio de 19. Passo a colher os votos, então. Conselheira Natália. Acompanho o relator. Conselheiro Gui. Acompanho, relator. Conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador decidiu pela manutenção, né, do auto de infração relativo ao processo 2019-000-1090-04180, interessado em Expresso São Luís. Próximo item da pauta, por gentileza. Passamos ao item 5.3 da pauta, processo 2019-000-29.000-5904, interessada, Glécia Maria de Souza Ferreira. Questionam aos presentes se há interesse em realizar sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator. Estou retirando de pauta também. Passa ao item 5.4 da pauta. Isso, processo 2019-000-29.00-7976, interessado no município de Nova Veneza. Questiona aos presentes se há interesse em realizar sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator. Esse é o processo Nova Veneza. Nova Veneza. Trata do auto de infração acima, lavrado em desfavor do interessado por realizar serviço de transporte rodoviário intermunicipal passageiro entre a cidade de Nova Veneza e Caldas Novas, sem a devida autorização da AGR, conforme relatório de fiscalização anexo aos autos, bem como relatório circunstanciado e termo de qualificação. Notificada em primeira instância sobre a infração em 9/12/19, conforme a R 2502, anexo aos autos, a autuada deixou de apresentar defesa, portanto, considerada intempestiva. Notificada em segunda instância em 4 de fevereiro de 2020, o interessado, Prefeitura Municipal de Nova Veneza, apresentou o recurso em 14 de fevereiro de 2020, alegando que a viagem era de caráter filantrópico e que não tinha fins lucrativos. Com essa argumentação, requer a nulidade do auto de infração e o arquivamento do processo. Relatório. Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissão. Quanto ao mérito, o interessado admite que realizou o serviço de transporte conforme relatado pelo agente fiscal. Porém, alega a existência de vícios formais contidos na lavratura do auto de infração pela autoridade fiscalizadora. Preliminarmente, há de se observar que a autuada não questiona a ocorrência de fato que deu origem à lavratura do auto de infração, já que a mesma alega que a viagem não tinha fins econômicos, mas sim filantrópicos, deixando bem clara a existência do fato. Com efeito, o artigo 6º da Lei 18.673 de 14 determina, artigo 6º, na prestação de serviço de que trata esta lei é vedado, inciso 2, prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal. Cumpre esclarecer que a necessidade da autorização a que alude o artigo citado alcança tanto o serviço de fretamento eventual ou turístico, quanto o de fretamento contínuo e escolar. Assim, embora elogiável a atitude solidária da Prefeitura Municipal de Nova Veneza em proporcionar o transporte gratuito, tal serviço prescinde de autorização da AGR, nos termos do diploma legal citado.
atentamos para o fato de que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, os argumentos trazidos pelo interessado não têm o condão de desconstituir o ato administrativo combatido, devidamente comprovado pelo termo de qualificação anexo aos autos. Ante o exposto, tendo em vista o artigo 6º da Lei 18.673 de 14 e ainda a prova juntada aos autos, termo de qualificação, considerando a regularidade do auto de infração, conheço do recurso e nego seguimento nos termos do mesmo, e voto pela manutenção do auto de infração 37.750, 16/11/19. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Em volta. Acompanho. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Também acompanho o voto do conselheiro relator, mantendo a auto de infração relativo ao processo 2019, 000-290, 07976, em favor do município de Nova Veneza. Próximo item, por gentileza. Passamos ao item 5.5 da pauta, processo 2018, 000-2900-7682. Interessado, Associação dos Estudantes Universitários de Acreúna. Questiono se é interessado em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator para a leitura de seu relatório e voto. Trata o processo do auto de infração 35.802, lavrado em nome da Associação dos Estudantes Universitários de Acreúna, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução Normativa 0105 de 17. Em decisão de primeira instância, em reunião realizada 26 de abril de 19, a Câmara de Julgamento, AGR, resolveu anular o auto de infração, lavrado em nome da empresa Associação dos Estudantes Universitários de Acreúna, embasado nas informações prestadas pelo coordenador de cadastro da gerência de transporte e a manifestação da gerência jurídica, que entendem que a empresa e o veículo estavam em situação regular na GR. Os autos, então, subiram ao Conselho Regulador para reexame nos termos do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 2013. Segue o breve histórico dos autos. O relator original do processo entende que o auto de infração deve ser anulado, consoante se vê o relatório 115/2019 CJ. O processo foi objeto de pedido de vista e encaminhado em diligência à coordenação de cadastro e licenciamento e gerência de transporte nos termos do despacho 19/2009 CJ. Conforme se vê nesse documento, existem várias inconsistências com relação à licença de viagem expedida pela GR, cujo documento não foi objeto de análise do relator original. Instada a opinar, a coordenação de cadastro e licenciamento e gerência de transporte prestou os esclarecimentos no termo do despacho 1349/2019 de CCL. Esclarece que a empresa e o veículo estão em situação regular na GR, que a única falha foi na expedição de licença, pois o interessado deixou de clicar na palavra salvar para ativar a licença de viagem. Esclarece também que o DARI foi pago na forma estabelecida, junto aos autos cópias dos documentos. Posteriormente, o processo encaminhado à gerência jurídica para opinar, conforme despacho 23/2019 CJ. A gerência jurídica entende que o auto de infração 35.802 deve ser anulado, consoante se vê no parecer 164/2019 GEJUR e despacho 164/2019 GEJUR, pois a empresa e o veículo estão em situação regular. O DARI foi pago na forma legal e a licença de viagem somente não foi ativada em decorrência do que o interessado não clicou na palavra salvar.
Embasado no que consta dos autos, e especialmente nas informações prestadas pelo coordenador de cadastro, licenciamento e gerência de transporte e a manifestação da gerência jurídica, constante dos autos, voto pela anulação do auto infração 35.812. Obrigado, conselheiro Paulo. Como vota, conselheira Natália? Como vota, conselheiro Guilherme? Como vota, conselheiro Carlos? Com o relator, presidente. Também com o relator, dado que comprovou-se que foi um erro meramente procedimental, né? Então, de fato, eu acompanho pela anulação do auto de infração relativo ao processo 2019-000-390-06789. Desculpa. 7682, interessado em Associação de Estudantes Universitários de Jacriúna. Passando para o próximo item da pauta. Item 5.6 da pauta, processo 2019-000-2900-6789. Interessado, Valdeir Oliveira de Paulo. Questionar aos presentes se há interessados em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passa a palavra ao conselheiro relator para proferir seu relatório e voto. Trato o processo do auto infração 37659, lavrado em nome da empresa Valdeir Oliveira de Paulo, com base no inciso 3 do artigo 78 da Resolução 105/2017-CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, realizando o trecho entre a cidade de São Francisco de Goiás e Maurilândia, transportando 16 passageiros no momento da abordagem. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 17/12/19, resolveu manter o auto infração 37659, em nome da empresa Valdeir Oliveira de Paulo, Prime Tour, por descumprimento da legislação vigente. A empresa foi notificada da decisão na forma legal, em 10 de janeiro de 2020, conforme aviso AR. Apresentou o recurso no dia 21 de janeiro de 2020, ou seja, dentro do prazo legal de 10 dias. Apresentou seu recurso informando, requerendo: o transporte executado na data do auto infração era uma cortesia para o vereador da cidade de São Francisco de Goiás, senhor Sebastião Almeida de Rezende, sendo passageiro de sua própria família. Logo aduz que o transporte era sem fins lucrativos. E anexou o certificado de registro cadastral à empresa junto à GR, remetida em 6/2/18, com vencimento em 6/2/20, tendo como serviço cadastrado nas modalidades de eventual e turístico, fretamento contínuo e transporte escolar. Anexou também o certificado de registro de veículo autuado, com data da inspeção em 28/8/19 e vencimento 22/8/20. Acrescentou em sua peça documento com assinatura do vereador citado, declarando que devido sua amizade com o senhor Valdeci, proprietário do veículo autuado, pegou o veículo emprestado para levar seus familiares ao casamento de sua sobrinha na cidade de Maurilândia, sendo que, por falta de motorista, o próprio proprietário conduziu o veículo. Acrescentou ainda lista de passageiros e o convite do casamento citado. Relatório. Na análise do mérito, é fato que o agente fiscal detentor da fé pública, em seu relatório circunstanciado de operação, constatou que a empresa executava serviço de fretamento em 16 passageiros, ou seja, conforme define a norma já citada, um serviço de transporte a ser contratado de transporte de frete pelo qual alguém, mediante um preço ajustado, se obriga a ceder o uso do seu veículo para o transporte de pessoas. O artigo 27, Resolução Normativa 105/2017-CR, preconiza que o ato administrativo que autoriza o referido transporte é a licença de viagem. Se não, vejamos. Artigo 27. Licença de viagem é o ato administrativo por meio do qual se autoriza, ocasionalmente, por prazo limitado, a realização de viagem certa e determinada de serviço de fretamento,
nas seguintes modalidades. Inciso 1, licença de viagem de fretamento eventual ou turístico. Inciso 2, licença de viagem de fretamento contínuo. E inciso 3, licença de viagem de fretamento contínuo escolar. Parágrafo único. A execução do serviço de fretamento sem a licença de viagem que trata o caput desse artigo é enquadrado na forma legal como serviço não autorizado. Fato, a existência de declaração apresentada pela defesa, conforme já analisado, não prejudica a obrigatoriedade de licença de viagem, já que o fato que define a imposição de pena de que trata os autos é a existência de transporte sem a licença de viagem, e não o fim a que se destina o transporte. No exercício de sua função, o agente fiscal é possuidor de fé pública, que consiste na presunção de veracidade dos atos, a qual, todavia, pode ser contestado por meio de produção de prova contrária, o que, da mesma forma que a oportunidade de defesa, não ocorreu no recurso ora analisado. Portanto, evidente a prática de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro sem a licença de viagem e a consequente inexistência de autorização para tal. Desta forma, descumprindo o artigo 78 do inciso 3 da Resolução 105/2017-CR, ressalvando que o agente autuador, ao lavrar o auto infração, agiu com a devida observância quanto aos requisitos expressos no artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 8.444/2015, que regulamenta a Lei 18.673 de 14. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais, principalmente pela inexistência de licença de viagem, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por indeferir os termos do recurso, mantendo o referido auto de infração. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália, como vota? Conselheiro Gui? Voto pelo relator. Conselheiro Carlos? Também acompanho o relator. Então, por unanimidade, o Conselho decidiu manter a votação relativa ao processo 2019-000-290-06789, interessado Valdeir Oliveira de Paulo. Próximo item da pauta. Item 6 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 6.1, processo 2020-0000-2900-3510. Interessada Del Maia Transportes Terrestres Eirélia PP. Questionar os presentes se há interessados em realizar a sustentação oral. Em não havendo, passo a palavra ao conselheiro relator. Trata-se de recurso face à notificação de penalidades expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de normas relativas ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros a utilizar a linha interestadual Aparecida de Goiânia, GO, a Novo Acordo Tocantins, para transporte de 6 passageiros do trecho intermunicipal São Miguel do Araguaia a Goiânia, sem a devida outorga da AGR, conforme relatório circunstanciado de operações acompanhado de termo de qualificação dos passageiros transportados irregularmente, ambos anexos aos autos. A fiscalização foi desencadeada por denúncia relatando que o autuado estava operando de forma irregular o serviço de transporte rodoviário de passageiro, a partir do terminal rodoviário de São Miguel do Araguaia, na data do fato. A fiscalização constatou em flagrante que o autuado utilizava a linha interestadual Aparecida de Goiânia, a Novo Acordo Tocantins, para transportar 6 passageiros em São Miguel do Araguaia a Goiânia, cuja passagem foram comercializadas no referido TRP. Porém, os bilhetes mencionados como local de origem na cidade de Araguaçu, Tocantins, consta no termo de qualificação dos passageiros transportados irregularmente,
os valores das passagens vendidas, registrando ainda que a operação foi acompanhada por fiscais da ANTT. Em seu recurso, o autuado alega a insubsistência do auto de infração por incompetência legal da AGR, tendo em vista que a empresa é regulada pela ANTT, por se trata de uma linha interestadual de transporte de passageiro, acrescenta que a AGR, de forma frequente, desrespeita a ordem judicial preferida pela 4ª Vara Federal de Brasília, Distrito Federal, isentando a empresa de multas e apresentação de seus veículos. A apreensão de seus veículos sustenta que o auto de infração está eivado de vícios, uma vez que não traz o número dos bilhetes de passagem e o nome completo de passageiro, bem como suas fotos, além do horário. Menciona também que a AGR sequer notifica a empresa e nem concede prazo para sanar irregularidade. Diz ainda que a empresa não pode impedir o passageiro de embarcar ou desembarcar em qualquer ponto da seção, conforme previsto em regulamento. Afirma que a suposta infração não veio acompanhada de provas e que a incumbência compete à administração pública, razão pelo qual o auto de infração deve ser cancelado. Por último, requer o fim de a produção de todos os meios, o fim de demonstrar que o fato ocorreu. Em seguida, esse conselheiro foi designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador da AGR. É um breve relato. Preliminarmente, conheço do recurso interposto, uma vez presente os requisitos para a sua admissão. No mérito, o recorrente alega, em resumo, a ilegalidade de atuação da AGR, sob argumentos de que se trata de uma linha interestadual de transporte de passageiro, cuja competência está restrita à NTT e estar amparada por ordem judicial, isentando a empresa de multas e apreensão de seus veículos. No mérito, a argumentação trazida pelo recorrente mostra total inconsistência com os fatos narrados pela fiscalização, além de desprovidas de qualquer base legal. Com efeito, principalmente devemos destacar que a Constituição Federal delegou aos Estados, membros da Federação, a competência residual para explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Nesse sentido, o Estado de Goiás editou a Lei 16.673/2014, cujo artigo 6º, inciso 2, estabeleceu que a prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza prescinde de devida regular a concessão e permissão ou autorização. Assim mesmo, considerando que o recorrente detém autorização para explorar linhas interestadual, ainda que decorrente da ordem judicial expedida por autoridade federal, essa circunstância não retira a competência da AGR para fiscalizar e autuar eventual irregularidade. Quando esse serviço abrange trechos localizados entre municípios do Estado de Goiás e onde é permitido o embarque e desembarque dos passageiros. Independente dessa circunstância, é vedado ao prestador de serviço concedido pela Agência Federal utilizar essa autorização para, de forma camuflada, realizar a venda de passagem para trecho municipal, exceto quando é efetuada nas seções autorizadas, mediante o pagamento do valor correspondente ao trecho interestadual, onde as localidades de origem e destino estão compreendidas, sendo que, no caso vertente, inexiste o trecho São Miguel do Araguaia a Goiânia, conforme descrita na certidão emitida pela Justiça Federal, juntada pelo próprio recorrente em sua defesa inicial,
apreciada e rejeitada pela Câmara de Julgamento da AGR. Ademais, a decisão passa a proferida pela 4ª Vara Federal e na qual ampara o recorrente é direcionada somente à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, não alcançando as atribuições da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização, de maneira que não pode ser aproveitada para o presente caso. Faça essas considerações e que denota da conduta praticada pelo autuado é sua intenção de ludibriar o texto da lei que impede a operação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros sem a devida regular outorga de que o ente estadual para viabilizar a exploração de forma dissimulada de ação intermunicipal em linhas interestadual. Por último, vale lembrar que os autos praticados pela agente fiscal no exercício de sua função gozam presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que, no caso concreto, o recorrente não trouxe qualquer documento ou prova suficiente para desconstruir os fatos narrados pela fiscalização, registrando que toda a operação realizada pela AGR foi acompanhada por fiscais da NTT, conforme anotado no relatório circunstanciado anexo aos autos. Por fim, é totalmente improcedente a alegação de vício do auto de infração por ausência de informações quanto à identificação dos passageiros transportados irregularmente, bem como os valores das passagens vendidas, pois todos esses dados constam do termo de qualificação dos referidos passageiros, também anexo aos autos. Nesse contexto, torna-se inquestionável a infração imputada ao recorrente. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos, o procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, levando em conta o argumento apresentado pelo recorrente, nega o provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. Obrigado, conselheiro Gui. Passo para o conselheiro Oswaldo, conselheiro Carlos. Só um adendo aqui, presidente. Essa empresa, toda a vida, todos os processos, só esse ano eu apliquei multa, né? Nesse mesmo percurso aí. Ela sempre tenta justificar que tem autorização da NTT, que ela tem autorização da Justiça Federal, só que, na realidade, ela está usando, né? Como todos nós sabemos, já voltamos, esse trecho interestadual para fazer transporte intermunicipal. Isso é recorrente, é incidente, sempre é o mesmo argumento, sabe? Então, acho que nós temos que tomar uma providência mais severa com relação a isso, e eu acompanho o nosso relator, conselheiro Gui. Obrigado, conselheiro Carlos, conselheiro Paulo Thiago. Acompanho. Conselheira Natália. Acompanho, presidente. Eu também fui fazer algumas observações, dada a recorrência das autuações relativas a essa empresa nesse trecho, né? De fato, ela tem uma autorização interestadual para transportar entre Tocantins e Goiás, mas não é verdade que essa autorização que ela possui para o transporte interestadual lhe permita cessionar trecho municipal. A própria resolução da NTT 5285, que eles mencionam na defesa, ela dispõe de maneira muito clara que é permitido o embarque e desembarque, passageiros somente nos pontos de cessão e pontos de parada que foram autorizados. Isso pode ocorrer estacionamento de tarifas nas seções devidamente cadastradas à licença prestação transportadoras. Contudo, isso é válido apenas para estacionamentos também interestaduais. O artigo 23 da mesma resolução 5285 da NTT é muito claro, dizer que a operação simultânea consiste na utilização de um único veículo para a operação de duas ou mais linhas de transporte rodoviário de passageiros pela mesma empresa, ou seja,
ela pode fazer uma operação simultânea com um veículo, mais de uma linha. Só que será, a própria resolução diz, nos parágrafos únicos do artigo 23, será admitida a operação simultânea com o serviço intermunicipal, que é o caso, tá? Mediante autorização prévia do órgão estadual competente. Quem é o órgão estadual competente? É a AGR. Então, a operação simultânea de linha interestadual, autorizada pelo TT, com linha intermunicipal, não prescinde da autorização da AGR, ou seja, a empresa, para poder operar um trecho intermunicipal, ela precisa vir à AGR e solicitar também a sua autorização para operar aquele trecho. A resolução do MPT, que eles mesmos alegam em defesa, é muito clara quanto a isso. E então, considerando a recorrência dos autos de infração, considerando a insistência da empresa em manter uma operação irregular, apresentando inclusive falácia na sua defesa, eu mantenho, obviamente, eu acompanho o voto do conservador e determino que seja enviado à INTT um ofício contendo todos os autos aplicados contra essa empresa, Real Maia, no último ano, tá? Sugerindo, eventualmente, a abertura de processo administrativo ordinário pelo INTT para eventual até cassação da outorga interestadual da empresa pela recorrência da utilização dessa autorização federal para uma operação intermunicipal para a qual ela não tem autorização. Então, vamos encaminhar essa demanda para a NTT com relação de todos os autos de infrações aplicados contra a Expresso Real Maia nesse período de um ano, sugerindo para eles uma abertura de processo para eventual até cassação da outorga da empresa. Sendo isso, por hoje, algum item extra pauta? Abra a palavra. Como nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 7ª reunião do Conselho Regulador da AGR em 2021. Obrigado a todos.